Boa tarde, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa reunião de oração e estudo bíblico dessa tarde. Hoje nós vamos examinar o texto do segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 13. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquiro, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando seu rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Após a morte trágica de Saul e de todos os seus filhos, entre eles Jonatas, sobrou a Davi apenas, a melhor, a Saul apenas um herdeiro chamado Mefibosete. Esse sofreu um acidente quando era ainda criança, ele caiu do carro e ficou defeituoso das pernas, andava se arrastando. E Davi, naquele momento, no início do seu reinado, Davi tem a preocupação de fazer justiça, de fazer o que é justo. E assim restituir ao herdeiro de Davi, ao herdeiro de Saul, aquilo que lhe era por direito. Sem saber que Mefibosete era filho de Jonatas, seu grande amigo, ele manda vir a Jonatas, a Mefibosete, até o palácio, com a finalidade de lhe restituir o que era de direito. Davi havia aprendido com Deus acerca do perdão e da justiça. Davi poderia ter agido de outra maneira, lembrando que de tudo o que Saul havia lhe feito, todo o mal que Saul lhe fez. Mas, naquele momento, Davi lembrou-se somente que Saul também foi um rei, foi ungido de Deus, e o justo é que, se lhe restasse ainda alguma herança, que essa herança fosse entregue ao seu
descendente. Nós, olhando para esse texto da palavra de Deus, nos lembramos daquilo que a palavra nos diz, né? Nos fala quando diz: do teu pecado eu já não me lembro mais. Davi, apesar de todos os sentimentos ruins que pudesse ter e de tudo aquilo, todas as razões que Davi tinha para sentir mágoa de Saul, Davi resolveu ignorar tudo aquilo e fazer o que é justo, fazer justiça ao descendente de Saul. Naquele momento ali, ele manda restituir o que é de direito. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas por temor a Deus e por justiça, ele resolve fazer assim. É interessante também perceber a fala de Davi a Ziba, no versículo 2, quando ele diz: chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Percebam a preocupação de Davi naquele momento. A preocupação de Davi era fazer o bem para alguém. A preocupação de Davi era ser bom para alguém. Nesse caso, para o filho de Jonathan, Mefibosete, né? Davi, na condição de rei, ele não precisava bajular ninguém, não precisava tratar ninguém bem. Ele era o rei pela vontade de Deus e o seria até morrer. Mas o coração de Davi estava preocupado em fazer o bem para alguém. Eu insisto sempre que fazer o mal para as pessoas ou fazer o mal para alguém não é difícil. Às vezes, até quando nós não temos a intenção, nós acabamos por fazer mal para alguém. Mesmo quando nós não desejamos, nós acabamos por fazer mal para alguém, né? Mas a preocupação de Davi ali naquele momento era alguém a quem ele pudesse fazer bem. E esta e deve ser a nossa preocupação. Encontrar pela vida alguém a quem nós possamos fazer bem. Encontrar ao longo da caminhada alguém a quem nós possamos abençoar. Encontrar alguém em cuja vida nós possamos fazer a diferença para melhor. Encontrar alguém a quem nós possamos mudar o dia, mudar a vida, trazer paz para o coração a partir das nossas atitudes. Davi procurou e encontrou, ainda que esse alguém fosse herdeiro, porque não dizia do seu maior inimigo, que era Saul, daquele que o tentou destruir. Mas Davi também entendeu que Mefibosete não tinha nada a ver com o passado, com seu passado, com as escolhas do seu avô, com nada disso. Davi apenas queria fazer bem para alguém. O texto de hoje nos ensina isso. Nós devemos ter como princípio, como preocupação, como motivação, o fazer bem para alguém. Né? Que seja o fazer bem, fazer a diferença para melhor na vida de alguém, seja a nossa motivação, a nossa razão de viver. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele possa ter falado ao nosso coração e que nós aceitemos, acima de tudo, o desafio de sairmos para abençoar a vida de alguém, de sairmos para sermos bênçãos na vida de alguém, de sairmos para fazer a diferença na vida de alguém. Seja isso que nos motive nesse dia. E para isso Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu nos dá o privilégio de sermos canais de bênção na vida de alguém. Tu nos dá os recursos e as condições para que nós, ó Deus, possamos abençoar aqueles a quem o Senhor tem posto na nossa vida e no nosso caminho. Pedimos a Deus que o nosso coração, nesse tocante, seja muito assemelhado ao coração de Davi, seu filho. Que nós possamos, assim como Davi, desejar tão somente ser bênção na vida de alguém. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos e dá-nos a Tua paz. Permite que vejamos realizado este desejo do nosso coração. Atende, ó Pai, a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dando continuidade ao nosso projeto de resgate histórico da música de louvor ao nosso Deus dos anos 1970, nós vamos cantar Meu Deus é Real, gravada pelo grupo musical cristão brasileiro conhecido como Vencedores por Cristo. E em 1973, formado por jovens universitários selecionados de diversas denominações protestantes, o grupo Vencedores por Cristo escolheu a música como seu principal meio de divulgação da mensagem do Evangelho. Com letras, com conteúdos bíblicos, ritmos diversos e uma comunicação direta com os jovens. Até a década de 1960, as músicas entoadas em igrejas protestantes brasileiras eram dos tradicionais hinários. O grupo Vencedores por Cristo inovou porque falava da salvação de uma forma atual e contextualizada e marcava o início de uma grande mudança que as igrejas brasileiras passariam nos anos seguintes. Cada vez mais, os jovens se envolviam com Vencedores por Cristo e diversas equipes saíam pelos 4 cantos do país cantando e falando do amor de Deus. Um trabalho pioneiro. E essa música tem quase 50 anos. E eu me lembro de cada verso. Eu sei cantar de cor. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Mas quando se conta algo que não se vê, muita gente talvez não vá crer. É como se eu conseguisse voltar num túnel do tempo, estar lá na IPI do Ipiranga, num domingo às 5 horas da tarde, na tão esperada reunião da mocidade. Essa letra e música lindas de Vencedores por Cristo diz que o nosso Deus, que o mundo tão lindo criou, ele existe, nosso Deus é real. Nós cremos num Deus real. Agora, com muita alegria, eu vejo jovens, quase 50 anos depois, cantarem essa mensagem, esse louvor ao nosso Deus real.